Vamos agora para mais uma demonstração. Esta será uma tinta intuitiva. Então, especialmente essa, ela tem algo muito profundo, assim, de mim mesma, né? Por quê? Eu tava assistindo um seriado Gênios, e a temporada de Picasso. E eu acho importante contar essa experiência para vocês entenderem o quão profundo às vezes as coisas têm uma alma intuitiva que ela age mesmo a gente não sabendo. Então eu fiz técnicas aí nessa mandala que eu nunca fiz, né? E foi depois de um processo muito intenso, pessoal, profundo. Nossa, mas o que tem nesse seriado, né, Bia? Para muitas pessoas pode não ter muita coisa, mas quando você tá na caminhada da arte, você tá se conhecendo como artista, se descobrindo e ao mesmo tempo driblando e vivendo sobre uma sociedade opressiva, né, em quesitos profissionais e de ideais e como você deve se comportar, se passa por várias transformações internas, né? E quando você vê aquilo em filme, parece que é sobre você, não a parte da vida dele, que ele teve o estilo de vida que ele queria ter, mas em geral o artista ele passa por essa... É como se você tivesse socialmente uma aprovação social para ser fora da caixinha, né? E isso é importante, é isso que idealiza uma mente artística, né? E se vocês puderem, assistam. Então, após isso, eu entrei numa catarse muito profunda, em algo que eu nem sabia como eu entrei, nem como sair, mas eu chorei. E eu não remoí, não é a palavra, mas eu reciclei, eu ressignifiquei, eu aprofundei tanto nesse sentimento porque me pegou de surpresa, né? E após aquilo me deu uma inspiração tão absurda depois desse tempo de processo, né? Esse meu processo é mais emocional, mais choro, então eu vou ter o meu processo, eu vou passar pelo meu processo. E depois eu vou externalizar o resultado desse processo em uma mandala, né? E essa foi a primeira pós-revolução interna, né? Então vocês podem ver que não segue um parâmetro de cores análogas, complementares, até segue um pouco, mas elas se misturam e tem bastante coisa solta que nem sempre se conversa tanto. Mas olha só que interessante, é uma forma de olhar que é exatamente sobre isso que se tratava o meu processo emocional naquilo, né? E nessas horas a gente tem que esquecer do que é certo, bonito, o que é análogo, o que é complementar, o que é sincrônico, o que é harmônico. Tem momentos em que você só tem que fazer o que você está sentindo de fazer, colocar onde você quer colocar e foda-se. Então, às vezes eu acredito que você precisa ter uma permissão interna para ir contra as regras e ver no que dá. E no quesito artístico é muito isso. Eu, em sã consciência, faria diferente, inclusive tem a segunda parte, que é a mandala intencional em tinta, que foi a segunda que eu fiz, então essa foi a primeira do processo, daquele processo com o seriado. E aos poucos, conforme a vida, vocês vão vendo, tanto
no canal quanto na minha vida, que vão ter vários processos e vocês podem ver a mudança conforme a arte. E isso vai acontecer com vocês também, né? Vocês vão começar de um jeito, vão começar com um traço, com um gosto. E conforme você vai passando por catarses, por mudanças de mundo visual, de cor, de percepção de mundo, você vai adentrando e você vai evoluindo na sua forma de fazer, né? Mandalas, fazer arte, fazer expressão. Então aí, por exemplo, eu tô colocando a tinta, bastante tinta bem líquida na borda das cores aí, da textura que tá no meio. Então eu até pensei em fazer esse respingado também, ficaria bem interessante. Mas no fim eu acabei colorindo tudo em preto. Mas também é o processo da própria mandala, né? E do meu próprio tempo e da minha própria questão fazendo essa mandala. Ela é totalmente desconstruída, então como ir além? Para algumas pessoas que já vivem da arte, isso pode ser comum. Mas e se você sente diferente, tem um processo diferente, mais lento, mais delicado? Então, respeitar o seu processo, tá dentro desses momentos internos que ninguém pode tirar de você e ninguém pode te dizer como passar por eles, né? É você com você mesmo, então inclusive várias coisas, responsabilidades da vida e tal, e não tô bem pra fazer mandala, não tô bem. Então eu me permitia realmente passar por aquela profundidade pra então sair numa superfície transformada. Parece balela, mas não é. Então provem, testem. Daí você vai vendo que evolução na arte é evolução interna primeiro, para depois você externalizar algo cada vez melhor, cada vez melhorado. E cada vez mais a sua cara com identidade, com vida, com harmonia, com significado, né? Então aí já tá uma parte bem interessante. Aí eu vou colocar uns pontos de luz. Não da forma como eu costumo, mas vou dar uma espirrada também, assim como tá toda a textura do negócio. E vou começar a pintar de preto toda essa parte externa. Aí podem perguntar, mas não era melhor você ter passado preto primeiro? Não, porque eu não teria a qualidade das cores que tem aí no meio, né? Então, não tá na madeira direto, passei um branco bem fininho por baixo para captar bem, seja lá o que for, porque o preto ele vai cobrir muito e não vai dar claridade para as cores como deu. Então, se vai pintar de preto agora, é a hora mesmo de pintar de preto, certo? Nesses casos assim, né? Claro. Se for todo preto e o traço branco, é legal você fazer o preto primeiro bem fino, faz o branco em cima, para não ter que ficar circulando o branco com o preto. Na verdade, o principal seria o branco. Então você dá o fundo e põe por cima, deixa secar bem.
Então, para não ter que dar 2 demãos, eu faço uma demão bem grossa, bem presente. E provavelmente o momento em que eu for assistir esse seriado de novo, provavelmente vai sair novas coisas, né? Já ouviram falar que quando você lê um livro, você tem um entendimento. Se você lê o mesmo livro dali anos, você parece que está lendo um livro novo, como se, umas informações que você captou diferente. É a mesma informação, mas você está captando diferente. Então a nossa cabeça muda muito, a nossa forma de criar, de expressar muda muito. E a gente tem que entender essa adaptação, né? Entender esse processo interno de se permitir a reciclagem, porque o acúmulo de pensamentos, de emoções, de energias negativas com o tempo sempre tem uma consequência física, né? Então, claro, a espiritualidade não salva a vida, né? A espiritualidade não, a arte, desculpa. A arte não salva a vida de você ficar intacto de doenças físicas, mas auxilia muito em aspectos de doenças mentais, psicológicas, sistêmicas. Então, a reforma íntima que a arte traz é muito importante para o ser humano, né? É o que eu digo, se a pessoa ela teve que colocar a arte quando novo de lado para poder correr atrás de outras coisas por causa de profissão, por causa de dinheiro, uma hora ou outra essa pessoa tende a voltar para a arte, não como profissão, mas como vida, né? Como reciclagem, como hobby, como algo que te faz bem mentalmente. Então, coisas que não são prioridade, uma hora ou outra, elas tendem a virar prioridade, exatamente por não terem sido antes. Então, não existe certo ou errado, tempo bom ou ruim, o tempo é o tempo e cada um tem seu tempo. E sempre tá tudo certo, sempre em sincronia, sempre lembrando que não pode ficar parado, sempre em movimento para você adentrar nesse processo aí universal. Então vamos aí traçando após encontrar o nosso centro nessa parte. Então o centro de 60 é 30, então eu marquei 30 nas direções, você vai com uma fita e acha o 30. O 30 caiu bem na textura aí da coisa. Então a gente vai abrir circunferências fora dessa textura. Então, tudo onde o compasso passa na base preta, eu vou riscando e na textura não, certo? Senão depois é uma caca para pagar, pode bagunçar as coisas, deixa da forma como tá. Não passo o lápis por cima para marcar linha na textura, certo? Daí então eu escolhi a cor areia. Gosto bastante da areia. Depois de dar uma ativadinha com sálvia. Nossa, Bia, sálvia, você sempre usa palo santo. Pois é, sálvia. Sálvia é pra tirar a surucubaca, né? Mas são limpezas diferentes, né? Então, claro, eu vou até o último ali, onde eu consigo para puxar as nossas linhas terciárias. Tudo na medida do possível, sem passar
sem colocar na textura a linha. E venho com o lápis puxando as primeiras pétalas e já apagando as linhas para a gente ter um preto uniforme. E se vocês já passaram por processos como esses, fazendo essas mandalas, fazendo qualquer tipo de arte na sua vida, se você já assistiu algo ou leu algo que te tocou, que te sentiu muito no coração, assim, e você pode ter entrado nessa catarse de rir muito, de chorar, de meditar, então... E após isso você volta com uma técnica e um ar completamente diferente fazendo a mesma coisa. Né? Então, compartilha na comunidade lá com as suas colegas de classe, suas colegas de curso. As suas experiências é importante. Porque às vezes, olha eu, né? Posso estar falando que eu chorei, fiquei 5 dias e meu Deus... Que ameba, né? E não, tem pessoas passando por coisas até muito mais profundas. E por que isso, né? Porque a arte, ela é profunda, ela reflete o interno, ela não só as mandalas, a arte como um todo, a dança, a música, então tudo é uma reflexão tão profunda de dentro que não tem como você não passar por catarses para entrar nesses lugares de evolução dentro da sua técnica, da sua... Né? Eu, por exemplo, as catarses que eu tive artisticamente foi impressionante. Fazia monstros e coisas bizarras assim, até o momento que eu parei para olhar. Um dia estava eu fazendo a maquiagem e eu fui um personagem também, né? E pela primeira vez eu pude ver o que os modelos que eu criava, né, os personagens que eu criava como modelo se sentia, né, causar arrepio, horror e energias não positivas, né? E eu comecei a refletir, puxa, é isso que eu quero emitir na minha expressão, na minha forma de arte. E a vida vai te levando para você caminhar o seu processo, né? E tudo foi acontecendo naturalmente, eu fui mudando tranquilamente, passei por vários processos com orgonite, com escultura, e faço ainda, mas você vai chegando num destino, né? Então tem o clímax da coisa, e aí você vai chegando num lugar mais seguro, mais estável, mais fixo, que é as mandalas, né? E toda essa parte decorativa até da loja. Então, mas foi um processo de anos, né? Anos processando uma forma de arte, de como expressar essa coisa interna, né? Então não tenham pressa, porque os processos quase sempre vão contra o tempo que a gente acha que deveria ser, né? E até nessa época eu não tinha o compasso gigante. Então eu peguei uma mandala do tamanho que eu queria a circunferência e risquei. E como ali eu já tinha uma base mais ou menos, a prática já faz com que você tenha um olhar, não precisei fazer uma última linha para dividir o espaço em preto aí que sobrou,
Então eu fiz no olho mesmo. Mas se você não tem prática, encontre algo que você consiga fazer esta linha, tá bom? Ou se não, vai fazendo e vai apagando, vai fazendo, vai apagando e seja feliz. Então achei que ficou um pouco torto. Trago novamente o nosso circunferência. Então ali 2 faixas de pétala para baixo, tem uma que está em movimento. Então eu busquei fazer um pequeno giro só para dar um micro movimento, só para ela não ficar tão estática. Então foi uma faixa de pétala só que tem esse movimento para a esquerda, e a próxima eu já volto reto de novo. Então é interessante essa junção de pétalas sem linha demarcando, né? Então agora eu senti de ir passando o preto bem na borda para dar uma boa limitada, né? Uma boa limpada aí nessa borda entre as cores e o preto. E aí eu tô chegando bastante com o preto em cima da cor, como se fosse alguns escorridos assim. Então eu tô chegando para não fazer no secador e pegar muito a cor preta e também ir além do que eu quero, eu prefiro ir no pincel e fazendo esse efeito assim no pincel. Como se fossem gotículas, né, que vão escorrendo. Eu achei que as cores estavam legais, mas eu precisava pôr um pouco de preto em cima para dar uma encorpada, tava tudo muito aberto. Então você chegando com o preto para dentro da cor, além de você moldar a cor, você dá uma profundidade, então fica bem, bem interessante. Inclusive vocês vão ver no final que o resultado é fantástico, pelo menos para mim, né? Porque, meu Deus! Que você olha de longe, ela parece uma boca, né? Essa parte aí. E como a parte intuitiva é muito louca, porque define exatamente o que você tá passando, né? Se foi algo tão emocional, tão emotivo pra mim, algo tão profundo e tal, como não expressar algo que tava saindo, né? Mesmo, é como se a sensação quando você olha ela inteira depois de pronta é que ou ela tá engolindo algo ou ela tá se partindo ao meio, né? Essa grande boca da mandala, então muito louco. E eu amo esses processos, amo os processos que as pessoas também passam, sabe? Cada história é tão importante, né? Porque é a sua reformulação, né? Se você não tiver espaço para escutar você mesmo, então quando vai escutar? Quando já estiver gritando, quando já estiver no último. Então finalizamos aí essa parte toda da chegadinha com o preto na nossa textura de cores.
super Picasso. Não, inspiração Picasso, né? Porque não tem nada a ver com, assim, o que ele fazia. Mas a inspiração, a energia, meu amigo, muy buena, muy rico. E ainda com o medo do nosso querido secador, eu decidi ir na base do sopro, esses micro detalhes só pra dar um negócio mais natural aí, pra nossa chegadinha na textura. É só uma melhor integrada do preto pra ele não ficar tão feito à mão mesmo. E já deu um efeito interessante também. Já conseguem ver, tipo, a boca, assim, um negócio meio aberto. Adoro! E o legal da Intuitive é que, ok, você tem algo fluindo ali, mas não necessariamente você premeditou. Eu não premeditei. Pareceu uma boca, pareceu Ai, parece tanta coisa, né? E reflete tanta coisa e é lindo só, né? Então vamos aí agora com a nossa areia, fazendo a nossa querida e esperada mandala. Então eu não quis pôr em branco, acho que o branco é muito chapado, é muito duro para ficar branco no preto mesmo, ia dar uma quebrada muito grande. Então a areia ele dá uma suavizada, tem um pouco de amarelo, então é claro, mas não é branco. Então o importante é isso, que eu não queria ter essa quebra tão grande. Chazito na canequita de gatito. E vamos aí puxando as nossas pétalas. Em lugares que você faz assim a sua textura para depois vir com uma mandala por cima, né? Seja tinta, seja caneta. Se você puder evitar passar em cima, a não ser que a textura seja por baixo, né? Então, para você ter um bom uso da caneta, principalmente, é importante que a camada de tinta não sejam tão grossas assim, para você não ter dificuldade de fazer um traço ali. Então, por isso que eu vou circundando tudo. Inclusive, eu quero que a mandala fique atrás dessa textura ou na frente, né? Depende da visão.
Então, eu não quero que ela faça parte da textura. A textura é a textura e a mandala é a mandala. Mesmo ela estando junto, né? Então, é essa faixa que eu falei que é de movimento. Então, já terminei a faixa de movimento e agora volta as pétalas em direção normal que as outras. Então, a área maior a gente consegue depositar mais tinta para ficar um traço bem encorpado. Não é a minha intenção fazer coisas muito finas aí, então eu quero que seja bem presente, bem encorpado mesmo. Aí eu tomei logo o chá, né, porque a mosca tava rondando ali, nojenta. Não tem nada pra ela ficar zanzando, né? Ai, ai. Ai, mas que nojo a mosca, né? Mas então, aqui no mato tem mosca, ainda mais com um monte de cavalo do lado. Aqui no calor é uma beleza, viu? Dá-lhe veneno. Então, agora a penúltima faixa de pétalas. Então, não tem segredo, né? A mandala de tinta, ela é feita o contorno em tinta. Então, a mandala em caneta, o contorno é feito em caneta ou canetinha, é tudo caneta. É pirógrafo, é tinta depois pirógrafo. É qualquer outro material, depois o contorno. O contorno é sempre por último. Então, se eu já dei um fundo e não vou mexer no fundo porque o destaque é o meio, então eu vou apenas fazer o contorno e o desenho em si com o material final. Não tem fundo, é só o preto, então não tem segredo, certo? Faço aí as últimas pétalas, algo mais arredondado, que lembre uma folha, uma pena. E deixo secar tudo bem sequinho pra gente começar a conseguir mexer no meio. Então eu venho com a duplicação das pétalas. Já vem arrumando as bordinhas, então deposita a tinta e arruma o cantinho para essa base do traço ficar bem direitinho aí no negócio. Então eu venho duplicando mais pétalazinhas aí para trazer bastante detalhe na parte aí do centro. Então esse vai ser todinho só no areia, então os pontos de luz tudo vai ser só nessa cor. Então eu trago
uma florzinha de 3 com a base. Deposita a tinta bem onde vai ficar a pontinha e volta. Daí, como sempre, não é a dona Beatriz. É um pequeno errinho de gravação aí. Isso aí acontece quando eu gravo sem querer, o celular muda sozinho por vertical e não no horizontal. Aí quando o vertical muda pro horizontal, ele fica pequeno. Então, se eu aumento essa tela, fica tudo bagunçado o pixel. Então, não tem jeito. Tem que ficar pequeno mesmo, porque tem algumas coisas que não dá pra voltar, viu? Gostaria que desse. Então, sem segredo nenhum, puxando a duplicação de pétalas de todas as faixas para dar uma completude ali, dar um tchararã até na parte aí, na última faixa. E começo a fazer alguns espirais aí nessa. Eu tô indo bem deixando fluir mesmo as decorações. Depende muito se eu quero levar mesmo aquele elemento, mas se não, tem um padrão de decorações. E a gente vai mudando esses padrões conforme a vida, né? Daí já comecei a colocar os pontinhos de luz na duplicação das pétalas. E eu tinha esquecido. Nessa última partezinha aí da duplicação das pétalas. Faço umas florzinhas de ponta cabeça. Do mesmo triozinho que eu fiz ali nas primeiras e ponho os pontinhos de luz na duplicação da pétala. Passei mais um palinho santo. E dá-lhe ponto de luz. Os pontos de luz dão uma boa completude, né? O negócio fica mais... Não tem jeito. Depois você aprende a fazer de um jeito que você gosta mesmo. Batata. E fui testando algumas coisas aí no lápis para eu ter certeza de como eu terminaria. E eu senti de fazer como se fossem folhas penas, né? Nessa última aí. Então eu fiz umas texturas com o próprio pincel em mais encorpado, não tão... Pra ter esse aspecto mais pena mesmo e ao mesmo tempo folha, né? Então fica meio ambíguo assim. Dou uma leve sujadinha a mais na base dessa folha, né? Então venho com a folha, aí dá uma pegadinha melhor ali embaixo, então fica um pouco mais carregado na base da pena, da base da folha. E você vai brincando com a textura, né? Dá uma testada antes em algum papel ou em outro MDF.
tivemos um pequeno equívoco de filmagem. E faço mais florzinhas para ter o segmento aí de a terceira faixa com essas florzinhas. É simples, é no pincel mesmo. Pode fazer com boleador, pode fazer com várias outras texturas. Então eu deposito a tinta na parte de cima e a parte fina fica bem na base dessa florzinha, bem na junção das linhas. Certo? E últimos pontinhos de luz para finalizar. Com muito amor, com muita entrega, com muito carinho. Gosto e quero pontuar todas as mandalas que virão com a história e o que elas transformaram em mim. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Os últimos detalhes aí. E é assim que ficou a nossa boca gigante. Gratidão.